eu era vendedor de chocolate por um tempo, ali uns 6 meses. E foi interessante também, porque eu estava de olho na pesquisa, mas minha visão crua de tudo, né? Então eu tive uma noção interessante do varejo, de como as coisas se comportavam, né? Como é que era um vitrinista de chocolate concorrendo com a turma da Nestlé, brigando num boteco da periferia por espaço do chocolate. Era a coisa que se constrói assim na economia, que a gente olha às vezes só pelos grandes números, mas é explicada aí por esses pequenos detalhes, né? Por essas sutilezas. E aí depois eu tive um estalo de fazer um projeto e apresentar por um político muito conhecido no Brasil, e que era conhecido por todos, até pelos últimos fatos, que é o Roberto Jefferson. Você pegou uma pastinha, botou debaixo do braço, bateu lá e falou: eu tenho uma coisa, um projeto para te apresentar. Foi assim? Foi assim. Caraca! Olha, foi assim. E quem me levou foi um cliente de chocolate, que era dono de uma padaria. Uhum. Ele era amigo do Era amigo do Roberto Jefferson. O Jefferson é de Levi Gasparian? Ele veio pra cá depois que a esposa dele é dali. Ele é petropolitano. Ele é petropolitano. Ele também tinha uma relação, porque ele me conhecia desde criança, porque ele foi patrono da Polícia Rodoviária Federal, que meu pai era policial. Então ele ia lá em casa às vezes para defender interesses da polícia. Então ele já me conhecia. Então não foi um estranho que bateu lá, né? Quando foi levado, ele reconheceu e tal. E foi importante começar por ele, porque ele era muito amigo botafoguense, frequentavam a casa um do outro, do Montenegro do Ibope. E ele contratava muita pesquisa. E ele era ali uma figura nacional. Então ele começou a me contratar ali para 6 municípios do Centro-Sul Fluminense. A Sapucaia, 3 Rios, Paraíba do Sul. Terceirizava? Não, ele queria saber pelo seguinte: ele foi o defensor do Collor de Mello. Então foi a primeira polêmica que envolveu. O Roberto já veio da TV, era um comunicador, um baita comunicador, Povo na TV, era o advogado do Povo da TV, junto com Wagner Montes, Serginho Malandro, aquela turma ali que tinha graça e tinha... Foi o primeiro, né, um projeto assim de televisivo, com essa pegada mais popular, que você tem reproduções até hoje. Sim. Né? E aí ele era o advogado, ele foi defender o assassinato de uma menina no interior fluminense, e o nome ficou muito grande. Ele era advogado da Que Bom e era advogado também do programa. E ele se lançou candidato a deputado federal. Começou ali a trajetória dele. E a primeira polêmica que envolveu foi defender o Collor. Quando todo mundo estava, né, querendo impeachment, etc., ele foi defender. Ficou estigmatizado. Quase perdeu a eleição de 94. Em 96 eu chego até lá e ele fala: eu preciso de você, porque senão eu vou perder 98. Cara, você já pegou um baita de um desafio. E você teve medo? Você meteu a cara? Como é que foi? Não sei, eu acho que tem uma coisa do menino de 20 anos que não tem medo de nada. Muito bom. Hoje eu teria mais. Hoje eu calculo mais. A natureza é perfeita, né? Porque você já passou por... Você já sabe que você vai passar. O de 20, ele ainda tá... Ele imagina o que vai passar. Não, ele não tem nada a perder. Ele mete a cara, vai. Eu fui assim. Mas eu tinha a responsabilidade de que não queria ganhar um troquinho numa eleição. Eram 6 municípios. E que eu queria ser muito preciso. Então eu estudei isso para valer. Estudei do meu jeito. Pegando informações no IBGE, fazendo coisas. Muito difícil, não tinha internet, não tinha nada para você tirar informação como tem hoje. As coisas eram muito difíceis. E aí eu fui traçando ali, fui a campo, e entender o processo, e me deparei com uma campanha. Deu tudo certo. Foi preciso em todas elas, a vida seguiu a partir dali. Em 97 abri a empresa, e o segundo grande desafio foi medir a relação de uma cidade com um processo de privatização. Foi a primeira pesquisa brasileira. Você vê que como é que Deus faz as coisas, quer dizer, como é que isso acontece? Volta Redonda, privatização da CSN, Caraca. Os sindicatos se unem, eu pego um terno emprestado, um carro emprestado, uma pasta emprestada, que eu não tinha nada, e vou para uma reunião cheia de gente importante. O prefeito da cidade, presidente do sindicato, gente do CDL, gente da CSN. Precisamos medir isso para entregar para o presidente da República um diagnóstico sobre a privatização.
E nós fizemos um diagnóstico sobre a relação das pessoas com a privatização. E isso foi entregue ao presidente Fernando Henrique pelo ministro Francisco Dornelles. E isso saiu na imprensa, no jornal Dia, me parece, no jornal Globo. E aí começou ali o garoto da pesquisa tomar ali dar algum contorno de quem estava começando a vida e precisava e podia ser acionado para esses desafios. Um pouco antes, desculpa se eu estou falando demais, não, tá muito legal. A gente tá envolvido, não, empolga. Não, e assim, só figuras, empresas... Não, deixa ele falar. Enfim, vai lá. Mas aí... Maravilhoso. Um pouquinho antes, me chamou a atenção a questão do aprendizado, né? Você tem ali o início de um processo autodidata, mas a responsabilidade de quem queria aprender. Você falou de data porque você ainda estava na faculdade ali, ou você já tinha iniciado o curso? Eu não sabia nada de pesquisa, das técnicas de pesquisa que a turma já estudava desde a década de 40. Ele criou uma metodologia, ele está desenvolvendo a própria metodologia. Corrigir coisas, depois, estudando, né? O próprio Jefferson, na amizade dele com Montenegro, corrigia algumas coisas. Olha, eu acho que você deve acrescentar isso aqui, porque eu vejo isso lá. A escola Ibope, que é uma escola importante, desde a década de 50, né? Fazendo pesquisa no Brasil, né? Mas um pouco antes, nessas 6 cidades que eu comecei, eu tive uma oportunidade de aprender um pouco o que me levou para a semiótica e para a comunicação. O que foi importantíssimo. Coisas que, de repente, eu não aprendi no banco da universidade, mas aprendi ali, em Comendador Levi Gasparian. Porque eu tinha um candidato que eu estava acompanhando, que era amigo do Jefferson. Tinha gente de comunicação que foi da campanha do Collor. Gente de assessoria de imprensa e de agência de comunicação. Gente sofisticada, mas a pesquisa era do garoto da pesquisa ali de Paraíba do Sul. E o tal do seu Newton, um fazendeiro que era candidato a prefeito, é o que a gente estava acompanhando. O cara mais forte, mais preparado, cheio de equipe de comunicação. E um senhor chamado, com o apelido de Zé Boneco, começou a despontar. O pessoal da comunicação não sabia por quê, achava um absurdo, achava que as pesquisas estavam erradas. Trouxeram outros institutos e mediram a mesma coisa. Concluíram, vamos continuar com o garoto da pesquisa de Paraíba do Sul, que é mais baratinho. Tá dando certo. E eu falei, mas eu não posso dizer apenas que o Zé Boneco está crescendo, eu preciso ir a campo. Eu preciso ir lá conhecer isso. Sem saber que existia pesquisa qualitativa. E eu fui a campo e comecei a acompanhar o Zé Boneco em alguns eventos. E eu descobri que o Zé Boneco descobriu que as pessoas estavam fascinadas por uma novela chamada O Rei do Gado. E estavam torcendo muito pelo Sem Terra. Porque o Zé Boneco visitava as famílias em campanha e quando ele chegava na hora da novela, o pessoal, não atrapalha a novela, só depois da novela. E ele sentava para ver e começou a observar o fascínio das pessoas pelo Sem Terra. O Zé Boneco não sabia nem ler direito. Escrever mal, ler mal. Mas ele leu o comportamento social. E eu aprendi muito com ele ali. Porque ele sai dali, cria uma estratégia que os marqueteiros do Dr. Newton não teria coragem de fazer. Arregaçou a calça, uma enxada na mão, um chapeuzinho de palha, ele subia assim no palanque e abriu o seu discurso falando, olha, eu represento Sem Terra, o Dr. Newton, o rei do gado. Você vai votar em quem? E aquela transformação em votos tem a ver com reputação, porque as pessoas estavam idealizando um líder por um personagem da novela. Aquilo foi um aprendizado que eu só fui ter com consistência e na mais fina filosofia mais tarde. Zé Boneco. Depois eu fui trabalhar para ele. Foi? Então a vida seguiu ali com essa coisa, a consciência de que eu não sabia nada. Que eu testei coisas que foram importantes. Primeiro, como eu não tinha assim a técnica de pesquisa, eu potencializava muito as amostras. Eu ia em todo canto da cidade. Então eu não desprezava nenhum cantinho, nenhuma comunidade de interação.
em Patidoféres, lá naquela 20 quilômetros de estrada de chão, naquela comunidadezinha que só tem 20 famílias. Não, vamos lá. Porque pesquisa tem a ver com busca de padrões. Isso eu descobri ali. E dali parti. E comecei as pesquisas de mercado para o Supermercado Bramil, nosso cliente até hoje. E aí tem uma história de pesquisas aí para frente.